Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá, pessoal, bom dia. Sou Adriana, PCNP de Matemática, do Ensino Fundamental Anos Finais. E hoje nós vamos falar sobre a Jornada da Matemática. Então, vamos ter a web de lançamento da Jornada 2020. Olá, pessoal, eu sou Ana Paula, PCNP dos anos iniciais. E hoje a gente teve a confirmação do nosso projeto, foi homologado, então a gente já teve a garantia, né, dos recursos para trazer a criançada aqui. Então a gente vai fazer o lançamento com muita alegria para que dê tudo certo esse ano. Então, o que é e como funciona a jornada de matemática, né? A jornada de matemática, né, envolvendo os alunos dos quintos e sextos anos, por isso que estamos eu e a Adriana aqui, né, das escolas da nossa diretoria. Os concorrentes, eles são avaliados em suas habilidades de cálculo, que aí envolve o cálculo mental escrito, exato e aproximado, né, e também são avaliadas as habilidades relacionadas à resolução de problemas, né, que envolve o raciocínio lógico e também dos campos dos blocos de conteúdo. O objetivo dessa iniciativa da gente, né, é mobilizar todas as escolas para o desenvolvimento de ações que visem a ampliação das competências matemáticas em todos os alunos. Nós não queremos atingir só os bons alunos que têm, né, habilidade em matemática, mas principalmente aqueles que têm dificuldade, para que envolvam e gostem da matemática e vejam quão gostosa é quando a gente entende a matemática. E aí, continuando o que a Ana disse, né, o nosso objetivo na jornada é criar esse ambiente favorável, motivar os alunos, né, no estudo da matemática. E para isso, a jornada da matemática ela é dividida em duas modalidades. Então, a primeira modalidade, ela trabalha com os cálculos, então com um bloco de atividades relacionadas a cálculos, que depois a gente vai estar entrando nessas atividades e estar explicando para vocês cada uma delas. E o segundo bloco de conteúdos que trabalha a jornada são as situações problemas.
Então, o aluno, ele vai resolver tanto lista de exercícios de cálculos, as operações fundamentais, como também as situações, problemas divididas em duas partes, lógicas e probleminhas de múltipla escolha. Então, nesse momento da jornada, a gente chama atenção para 2 itens. O primeiro deles, na realização de atividades voltadas para a aprendizagem em todas as modalidades de cálculo e resolução de problemas, que foi o que eu disse. É o que a gente vai trabalhar nas salas de aula com os nossos alunos. E um segundo momento, nas provas em que os conhecimentos construídos no primeiro momento poderão ser aplicados. Ou seja, a jornada ela trabalha com esses 2 tipos de modalidade e eles são divididos em 2 momentos. Primeiro momento vai trabalhar em sala de aula com os alunos. E o segundo momento são as avaliações que são aplicadas para ir tendo as equipes vencedoras, para depois vir para a diretoria de ensino fazermos uma grande final. Então, a participação nas etapas iniciais do concurso, dessa jornada, aquela que estão acontecendo dentro da sala de aula, faz parte de um processo que envolve professores e alunos. Como os alunos realizarão várias atividades em que o professor vai favorecer o desenvolvimento de diferentes competências relacionadas ao cálculo e à resolução de problemas, como a Adriana já falou, estarão mais bem preparados para participar das próximas fases. E a gente ampliou, a gente vai ver depois no cronograma, que a gente ampliou o período dentro da sala de aula. Por quê? Porque esse é o mais importante, ele vai conseguir atingir a maior parte dos alunos dentro da sala, né? Depois que as equipes vencedoras saíram, aí você pode até continuar aplicando na sala, mas não é o mesmo entusiasmo, o mesmo objetivo, né? Por isso, haverá várias etapas na sala de aula. Vocês vão fazer a gente vai ver o cronograma durante um período para que seja garantido que todo mundo participe bastante, né? Outra característica é que eles incentivam o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é o que nos garante que circule todos os saberes dos alunos, né? Garantindo tanto na fase inicial quanto nas posteriores a cooperação, né? A troca. Estimulados para compartilhar seus conhecimentos, tornam-se mais conscientes do seu potencial de cada um e viabilizam um trabalho mais solidário. Então, às vezes, eu tenho uma habilidade maior no cálculo, a minha colega tem uma habilidade maior no raciocínio, no cálculo mental, eu ali no algoritmo. Então, a gente vai fazer toda essa troca, o professor tem que proporcionar toda essa circulação de saberes entre os alunos para que a jornada atinja o seu objetivo, faça o efeito que a gente deseja, né? A equipe com maior soma de pontos será eleita a equipe vencedora tanto da sala de aula, depois quanto da escola. Bom, então, como já foi colocado, né, o nosso objetivo é que os alunos participem, se envolvam nas atividades relacionadas à jornada e depois as finais é uma consequência, né, do que foi realizado na sala, mas o importante é, como a Ana colocou, o trabalho, a cooperação, mesmo porque a jornada ela é desenvolvida em grupos, né, então vocês vão dividir a sala, como de costume, né, vocês já trabalharam no ano passado, em grupos de 5 alunos. Então, para que eles tenham essa troca, né, de conhecimentos, que um vá puxando o outro. Agora, em relação às fases. A fase inicial, ela começa agora no mês de março e vai até agosto. Então, você tem março, abril, maio, junho, julho e agosto para estar trabalhando as atividades em sala de aula. Que atividades são essas? Essas atividades, elas constam do livro Jornada da Matemática, que vai ser enviado para vocês por PDF. Então, aqui na diretoria, a gente tem um exemplar do livro. Algumas escolas possuem esse livro e as que não possuem, sem problemas. A gente vai enviar hoje mesmo em PDF para vocês. Então, a proposta é essa. Nesses meses, trabalhem as atividades desse material. Da Jornada da Matemática, que são divididas em 2 módulos, os cálculos e as situações problemas. E o que a gente indica a vocês? Que esse trabalho ele seja realizado uma aula semanal. Então, que o professor se organize para estar trabalhando uma aula por semana com as atividades do material. Não só do material, né? Atividades que contemplem a proposta do material, mas que possam ser retiradas de outros livros, outro material didático.
E a gente percebe que o conteúdo do material, os cálculos e os probleminhas, eles vão estar de acordo com o conteúdo do bimestre. Então, na verdade, eles vão vir a acrescentar o que o professor já está trabalhando, que são as 4 operações fundamentais, leitura e interpretação. Então, a gente entende que é uma ajuda, né, é um auxílio para estar continuando o conteúdo do bimestre. Na fase escola, serão só aquelas escolas em que tem mais de um, por exemplo, 5º ano e mais de um 6º ano, que aí vão fazer a competição entre as salas. Então, a fase escola, estão previstas atividades interclasses. Para tanto, são formadas em cada classe, equipes com 5 alunos, como a Adriana falou, que realizam as atividades especialmente elaboradas para avaliar as diferentes formas de calcular e resolver problemas, escolhendo, ao final desse processo, uma equipe que reúne o maior número de pontos, né? Na contagem dos pontos, devem ser considerados somente os 4 melhores resultados, descarta o pior resultado, dos integrantes do grupo, e essa equipe passa depois para a nossa fase final, que é aqui na diretoria de ensino, né? Então, aí, aqui estarão presentes, na fase da diretoria, virão os alunos de 5º ano num dia, né? São 15 escolas, então virão as 15 escolas, os representantes das 15 escolas, para fazer essa final, e no outro dia, dos 6º anos, os representantes das 25 escolas de anos finais. Lembrando, pessoal, que tanto na fase de sala de aula e na fase de escola, nós da diretoria vamos enviar as provas para vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Um pouco antes do cronograma, serão enviadas as provas para vocês fazerem a impressão, porque são poucas folhas, para fazer a aplicação disso, tá bom? Bom, então a gente segue aqui com o nosso cronograma. Então, olha lá, cronograma das etapas. 12 de março, hoje, é o lançamento do nosso projeto da Jornada da Matemática com essa webconferência. Como a Ana colocou, né, nosso projeto já foi aprovado pela secretaria, então agora a gente vai conseguir iniciar, ter o meio e finalizar o projeto. De março a agosto é a fase sala de aula, então é a fase lá na escola. Então, vocês vão trabalhar as atividades, como já foi falado, ou desse material, ou de outro material, desde que tenham as operações e os probleminhas, né? Que é de março a agosto. Dia 20/8 vai ser a fase sala de aula. Então, lá no 6º ano, em cada um dos 6º, o professor, e dos 5º, o professor vai realizar a avaliação entre as turmas dele. Então, do 6º A vai ter uma equipe campeã, do 5º A uma equipe campeã. E assim em cada um dos 6º. Lembrando que nos anos finais, se o professor não tiver aula nesse dia da semana, que é no dia 20, ele pode estar antecipando em um dia, ou colocando no próximo dia, né, no dia 21, 19, 21, pode estar trabalhando aí nessa semana. Nós tivemos o cuidado de olhar no calendário e ver que não tem AP nessa semana, não é calendário de provas, para vocês terem essa flexibilidade de estar trabalhando nessa semana. E as provas serão mandadas, né, como a Ana colocou. Então, dia 20, vai ter essa fase sala de aula, distribui as provas, trabalha com os alunos, cada sexta e cada quinta será uma equipe campeã. No dia 27/8, na próxima semana, já é a fase escola. Então, a fase escola, ela acontece para a escola que tem mais de um 5º e mais de um 6º. Então, a equipe campeã do 5º A, ela vai fazer a avaliação junto com a equipe campeã do 5º B. E aí vai ter um vencedor da escola. As escolas que só têm um 6º ou um 5º, elas param no dia 20, que é a fase sala de aula. As demais têm uma fase que é dia 27/8. E aí, a gente dividiu em 2 dias aqui na diretoria, que seria a fase final. Então, dia 1º de setembro é a fase final na diretoria de ensino para os alunos do 5º ano. Então, no nosso projeto já está certinho o transporte, né? Tudo organizado. Então, dia 1º a gente vocês vêm com os alunos do 5º ano, dos 5º anos, que teremos 15 turmas, né, de 15 escolas. E no dia 3 de setembro, a gente recebe os alunos do 6º ano para fazer a competição entre eles. E lembrando que as provas serão enviadas, e nesse dia, então, a gente vai combinando depois o itinerário, de como vai ser, da forma que a gente vai fazer a logística. Lembrando, pessoal, que, por exemplo, numa escola em que tem anos iniciais e anos finais,
Os quintos anos não competem com os sextos, eles competem entre os quintos, porque, né, não seria justo, né? Então, por isso que a gente fez dividido, mesmo porque aqui, para fazer uma final com todo mundo junto, a logística seria impossível, a gente não conseguiria, né? Bom, então, o público que a gente vai atingir, segundo, né, a última data base que a gente tem de matrículas, então, serão 957 alunos dos quintos e 2.151 alunos de sextos anos que serão atingidos pelas atividades, por toda essa dinâmica importante que a gente quer incentivar a matemática dentro das escolas. Então, é um público bem significativo, né? A avaliação, ela acontecerá durante as fases das provas. Então, por exemplo, dentro da sala de aula, o professor também vai fazendo essas avaliações, vendo como é que está sendo os resultados disso na aprendizagem dos alunos. E todos os alunos aqui na DE irão receber uma medalha, né? Por participação, por realmente estar se envolvendo nessa tão importante jornada que incentiva a aprendizagem da matemática. E as equipes vencedoras receberão um troféu, né? Das escolas vencedoras receberão um troféu, tanto dos quintos quanto dos sextos. Bom, como serão os desafios, né? Então, ele vai seguir o modelo que a gente já usou ano passado. São 5 desafios que vão, para as escolas, nas provas, terão 4 desafios para vocês aplicarem, para os alunos, para as equipes. Aqui na diretoria, a gente vai trabalhar com 5 no dia das finais. Então, as atividades são trabalhadas de março a agosto como material. E os desafios que a gente vai mandar nas provas, a gente vai explicar um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro deles é o STOP. Então, é aquele desafio em que o aluno tem uma linha, né, de expressões, de continhas, adição, subtração, multiplicação, e o professor vai ditar um número. Então, ditou um número, o aluno tem que usar aquele número e fazer as operações que estão na folha. Essa atividade consta, né, do livro, a gente tem conhecimento que vocês já trabalharam com essa atividade, é só para estar passando mesmo para vocês. Então, vai estar lá no material e é a primeira atividade depois da avaliação nas escolas que a gente vai mandar nas 2 fases. E aí tem toda a logística, né? Distribui a folhinha, o primeiro que terminar grita stop, e aí no livro tem todo o funcionamento, desde a pontuação, desde como vai ser, desde quando que o aluno para e não continua, quando ele continua. Então, lá está explicadinho de como que vai ocorrer. No segundo desafio, será o cálculo aproximado, é aquele cálculo por estimativa. Então, também o aluno recebe uma folha, né? E aí ele tem o cálculo e tem algumas alternativas que ele tem que fazer aproximadamente. Ele não faz cálculo, não faz o algoritmo, ele tem que fazer um cálculo mental. Então, por estimativa, por estratégias. Então, aí, nessa fase sala de aula, em que a gente está lá trabalhando com os alunos, a gente tem que fazer com que circulem da melhor maneira possível, o máximo possível, as estratégias que os alunos levantarem para conseguir fazer essas estimativas, porque aí é que vai ocorrer a aprendizagem. Então, a dinâmica da sala de aula é muito importante, o professor tem que fazer com que circule todas essas estratégias. Às vezes, o jeito que um aluno pensa é diferente do outro, e me ajuda a entender um pouco melhor, então fazer com que isso circule. No terceiro desafio é a resolução de problemas de lógica, né? Então, os alunos devem desenvolver problemas convencionais e às vezes não convencionais. Nesse material que a Adriana mostrou, é um material do Ler e Escrever, que já veio, já é uma prática que já vem, então todo mundo já está acostumado com isso. Sigam esse material, e os alunos precisam desenvolver essas, a grande sacada é fazer com que eles expliquem como eles resolveram os problemas. Então, a circulação dessas estratégias de resolução é que vão fazer com que, eu acho que a troca entre eles é muito mais, às vezes, muito mais produtiva do que quando a gente explica, né? E o quarto desafio são resoluções de problemas, aí serão por múltipla escolha e está dentro dos blocos de conteúdo, né? Então, agora o currículo paulista contempla 5
blocos de conteúdo e vão estar dentro desses blocos, tá bom? A nossa avaliação aqui, né, no dia do fechamento, né, ela vai constar desses 4 desafios, semelhantes ao que vocês vão realizar lá nas escolas, né, que nós enviaremos, e vamos ter o 5º. O que é o 5º desafio? É o desafio da estimativa. Então, a gente vai trabalhar com algum pote, alguma coisa concreto, né? Eles vão ter que estimar a quantidade. Então, pratiquem isso, tem a orientação no próprio material de como fazer isso, é super legal. Vocês vão ver que a criança começa, o aluno começa a ter muito mais noção nessa questão de estimar, né? Porque é uma prática que precisa ser ensinada. Às vezes a gente acha que é uma coisa que eu tenho e você não, mas não, é uma coisa que precisa ser ensinada. Bom, então aqui, o que o professor pode fazer para preparar seus alunos? Então, já falamos do cronograma, já falamos de como serão os 4 desafios na escola e o desafio número 5 aqui na diretoria de ensino. E agora, em sala de aula, como que a gente pode estar trabalhando com esses alunos? Então, o primeiro item, organizar as equipes de forma a favorecer a troca de informação e a cooperação entre alunos. Então, é o que a gente busca, né? A gente busca o trabalho em equipe, a gente busca a cooperação, para que a matemática seja vista de forma prazerosa, de que eles aprendam a matemática, que eles tenham o domínio da matemática e gostem disso. A matemática é importante, ela está presente tanto dentro da escola quanto fora da escola. Então, que o aluno tenha essa visão, que ele precisa da matemática, é importante o domínio dos conceitos para o mundo lá fora também, não só dentro da sala de aula. Isso a gente vai buscar através do trabalho em equipe, essa troca. Identificar os alunos que mais necessitam de suporte para a aprendizagem e propor intervenções que possam ajudá-los. Então, aí a gente retoma o que a Ana já falou. O que é importante? É importante que o aluno que conseguiu fazer no grupo e os demais não, que ele socialize com os demais a estratégia que ele usou. Porque a gente sabe que a matemática é uma ciência exata. O resultado tem que ser o mesmo. Só que para eu chegar naquele resultado, eu tenho muitos caminhos. Então, às vezes, o próprio aluno pensou num caminho que a gente não tinha pensado. Então, é importante essa troca dentro das equipes, que às vezes o aluno vai entender melhor por aquele caminho que o próprio colega explicou para ele. Isso é muito importante, essa socialização. E daí, depois a gente vai falar dos grupos. Daí a importância de ter grupos heterogêneos, né? Ter todos os níveis de alunos dentro daquele grupo para que essa troca seja mais rica ainda. Buscar informações e subsídios nos módulos 1 e 2 da publicação digital Jornada da Matemática. Então, aqui a gente cita o material que já foi apresentado, que já foi mostrado. Então, é nesse material que vocês encontram apoio. Pode-se usar outros materiais? Sim, sem problema. Que conversem com esse, né? Não vamos inventar roda, não. Que tenha lá os cálculos, que tenha os probleminhas, que converse com ele. Mas nesse material, além das atividades, a gente tem todas as orientações de como é desenvolvida a jornada da matemática. Então, é um material, assim, não só de atividades, é um material que dá o norte do processo do desenvolvimento da jornada. Então, aqui, a formação de grupos, uma orientação, uma conversa sobre isso. A formação dos grupos que participam da jornada permite o ambiente de cooperação entre os integrantes, né? Isso já está posto. No entanto, para que isso realmente ocorra lá dentro da sala de aula, é preciso que haja a inclusão de todos os alunos. Então, quando a gente nos anos iniciais já tem isso posto, e agora nos anos finais vocês também têm falado muito sobre grupos colaborativos, né, sobre aquele agrupamento em que o aluno faça a troca, a gente tem que pensar nesse agrupamento. Então, não fazer equipes assim que tenham todos os alunos que são muito bons em matemática em um grupo, a gente tem que distribuir os saberes para que essa troca, para que essa aprendizagem realmente ocorra e circule entre todos os alunos. Senão fica muito concentrado e fica difícil para competir, né? Evitar que os alunos com dificuldades em relação a conteúdos matemáticos sejam hostilizados, porque a gente sabe, às vezes eu tenho uma facilidade numa coisa, você tem em outra, então que isso não aconteça de ter problema dentro dos grupos, a gente tem que incluir, né? A ideia é que todo mundo saia ganhando nessa brincadeira, né? Ajudar os colegas a superar as dificuldades, aumentar a responsabilidade e a chance no bom desenvolvimento do grupo durante as provas. Às vezes a criança não tem habilidade tanto
no cálculo ali, mas ela tem a facilidade oral de explicar. Então, naquele momento em que for para socializar, o aluno que fez o cálculo explica para ele e ele vai lá na frente de todos, né? Então, a gente tem que explorar tudo isso, tá bom? Aqui são as orientações para o trabalho, que são apoiadas no material Jornada da Matemática. Então, a primeira parte do material, falando de atividades, ele vem trazer o módulo de cálculo. Então, o módulo 1 refere-se ao cálculo. Então, nesse módulo, vocês vão ter todas as atividades e orientações das atividades 1 e 2 das avaliações, que é o cálculo mental e a estimativa. Então, todas as atividades das provas 1 e 2, elas vão estar dentro desse módulo. E aqui a gente vai, junto com os alunos, né? Nada como estar na sala de aula para ver a logística, para ver como que vai ser. Por exemplo, na atividade STOP. É uma atividade que não tem leitura, não tem interpretação, é uma atividade de cálculo puro. Dito um número, ele vai multiplicar por 2, fazer menos 5, dividir por 8, e assim vai. O que é importante despertar no aluno? Que ali dentro do grupo dele, que ele enxergue como eles vão dividir as tarefas. Como é melhor? Todos fazerem todas as contas, ou um faz e o outro confere, ou 2 fazem as primeiras contas, os outros 2 alunos fazem a terceira e a quarta conta, e assim sucessivamente. Então, num primeiro momento na sala de aula, distribuem as folhas e deixem que os alunos vão pensando nas estratégias. E depois é importante que vocês vão conduzindo isso, de que maneira que vai ser melhor para eles no dia da competição final. Dividir tarefas, trabalhar junto, todos fazem, todos conferem. Então, é importante estar frisando isso com os alunos, depois de como vai ser trabalhado na atividade final. E aqui na orientação do trabalho, pelo livro, né, no módulo 1 Cálculo, ele vem citar também que as atividades que estão embutidas aqui, elas vão vir para acrescentar o que o aluno já está aprendendo em sala de aula. Então, quando ele fala das operações, ele diz o seguinte: concretizar propostas variadas que permitam o uso das habilidades de cálculo e a reflexão dos alunos sobre as diferentes possibilidades de operar com números. Então, quando a gente fala em operar com números e possibilidades de cálculo, são os vários caminhos que a matemática oferece. E aí a gente já sabe, né, como professores coordenadores, que a matemática é uma escada. Então, o aluno ele tem que ter o domínio do cálculo, do algoritmo, o mental também, para ele prosseguir com os estudos. O aluno que tem a dificuldade aqui inicial nos cálculos, ele não vai conseguir avançar para uma equação, para uma função, porque a matemática não são conteúdos isolados, são conteúdos dependentes. Então, a gente até brinca, né? É a escadinha que vai subindo, é o nosso currículo que é em espiral. Então, é o currículo em espiral que vai permitindo isso, e junto com a matemática, que também já é uma escadinha. Então, ele tem que ter esse domínio agora das operações, do concreto, o domínio dos algoritmos, para depois ir podendo avançar nas outras partes, nos outros blocos da matemática. No material, a gente vai perceber que as atividades estão organizadas de sequências numeradas, tá? E essa organização também tem umas siglas, que querem dizer o quê? O CN, são atividades voltadas para ampliar o repertório de cálculos memorizados. Então, no cantinho da página, no livro, vocês vão observar que tem essa sigla. Então, é importante que se trabalhe todas as modalidades juntas, tá? O CA, o que quer dizer? São cálculo aproximado de estimativa. E o TO são atividades voltadas à compreensão do uso de técnicas operatórias, que aí é algoritmo, tá? Não convencional. Então, vocês fazerem uso dos 3 tipos, das 3 modalidades, a todo tempo. Não esgotar uma para depois fazer a outra. Fazer com que isso seria interessante, assim, quando vocês planejarem as aulas, intercalar, para que apareçam todas a todo momento, né? E eu peço para as PCs dos anos iniciais que cobrem dos professores de 5º ano que a jornada apareça na rotina de trabalho, tá? Então, pelo menos uma vez por semana precisa estar constando na rotina de trabalho a jornada, e não só trabalho com jornada, o que vai ser trabalhado.
né? Então, qual atividade? Porque se vocês forem acompanhar, vocês conseguem ver certinho, conseguem analisar antes, como sempre a gente combinou, tá bom? O mesmo dos sextos anos, né? Como é um projeto que já foi aprovado, tudo certinho, então vocês podem lá no registro, nos diários, colocarem atividades, projeto e jornada da matemática, está colocando se foi realizada uma atividade de cálculo, se foi a situação problema, de que forma aconteceu. Então, é importante que tenha esse registro também lá nos diários dos sextos anos. Aqui a gente vê só no layout, assim, não dá para enxergar direito, né? Mas como aparece no livro. Então, tem a atividade, o nome dela, a organização, a atividade em si, como fazer a pontuação. Então, dentro do próprio material já tem toda a organização da atividade para a gente não se preocupar com isso. É importante que o professor leia antes, estude para fazer a aplicação. Mas está tudo muito claro, assim, não precisa, né, de muita coisa, buscar muita coisa fora, porque está tudo ali, né? Continuando, então, o material. Aqui a gente entra na parte 2 do material, que são a resolução de problemas. Então, eles vão estar presentes nas atividades 3 e 4, onde, só retomando, que já foi colocado pela Ana, a atividade 3 eles vão trabalhar com problemas de lógica, e a atividade 4 com probleminhas que envolvam todos os blocos de conteúdos matemáticos e de forma de múltipla escolha. Então, dentro da resolução de problemas, mais uma vez, cabe o quê? Cabe a socialização de raciocínio entre os alunos. Então, aqui é muito importante que o aluno fale, que o aluno explique como chegou no resultado. Porque quando a gente chega na situação problema, eu já tenho o quê? Eu tenho a leitura, eu tenho a interpretação, eu tenho o entendimento e tenho o cálculo. Eu tenho 4 etapas para chegar no meu resultado. Eu posso saber fazer a continha, eu tenho domínio de adição, multiplicação, divisão e subtração. Porém, e a interpretação? Antes de eu efetuar o cálculo, eu preciso saber o que eu vou interpretar, o que eu vou calcular, que operação eu vou realizar. Então, essa parte da resolução de problemas, ela envolve mais conceitos do que nos anteriores, que é somente o cálculo. Então, aqui a gente já envolve a leitura, a interpretação, que ele precisa ter esse domínio também. E aí que entra a socialização, né, do que um fez com o outro. Aqui nessa parte também cita sobre as regras. Então, é importante estar trabalhando, mostrando para os alunos, antes das atividades, as regras do jogo, como vão ser trabalhadas as atividades, de que maneira precisam ser executadas. Então, tem todas as orientações aqui de como está trabalhando a resolução de problemas. Aqui é importante eu vou pontuar todas essas, porque é uma síntese dos nossos objetivos da nossa jornada, né? Então, apresentar os contextos para aplicação ou desenvolvimento das noções dos procedimentos matemáticos, utilizar a linguagem matemática, né? O vocabulário matemático é importante, o ambiente, usar o ambiente, né? A gente tem os modelos estáveis de matemática também, então utilizar isso. Valorizar o trabalho colaborativo, né? Como forma de aprendizado. A gente sabe que grupos, quando são bem pensados, bem planejados, ocorre aprendizagem sim, o professor precisa ver o valor disso, né? Valorizar o trabalho coletivo como forma de interpretação diversificada, então as habilidades de cada um sendo colocadas em jogo, né? A maneira como eles dividem o trabalho, né? Como eles socializam isso. Desenvolver nos alunos a capacidade investigativa, né? Assim como a perseverança na busca dos resultados. Ontem a gente estava estudando para a nossa web, e aí eu coloquei que um dia eu estava numa escola, e aí estava fazendo stop, e aí um grupo gritou stop antes, acertou tal, aí o outro fez assim, não, vamos que a gente vai conseguir, vamos no outro que a gente vai conseguir. Então, essa perseverança, essa busca, porque é possível para todo mundo, né? Ela não é uma coisa inatingível lá que a gente não vai conseguir aprender. Reconhecer que pode ver diferenças, é o que a Adriana me falou uma vez, e entrou na minha cabeça que eu tenho um lugar para chegar à matemática, eu tenho um resultado lá. O caminho que eu vou percorrer, às vezes, é diferente, mas a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, valorizar todos os caminhos, né? Valorizar o uso da linguagem matemática, como eu coloquei, e ler e interpretar as situações, problemas em diferentes gêneros textuais, que às vezes está em tabela, né? Então a gente ter toda essa, uma leitura fluente sobre aquilo,
e familiarizar-se com essa situação, porque tudo na nossa vida a gente está resolvendo problema, né? Às vezes é matemático, às vezes não é. Às vezes está ali que eu não tenho que fazer uma conta para resolver, mas na minha vida tudo se coloca como um desafio, como um problema. Então, ver aquilo como uma coisa natural, né? Trazer a matemática para o dia a dia, porque ela está desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente já conversou isso muitas vezes. Então, colocar isso para o aluno e que ele consiga trazer isso para a vida dele de uma maneira tranquila, de uma maneira em que não seja traumática, como para muita gente foi a matemática, né? Ainda no material, das páginas 119 a 121, há uma explicação de como fazer a organização do trabalho e a contagem de pontos. Então, em cada uma das atividades que vocês forem desenvolver, nessas páginas tem as orientações de como somar os pontos, né? Porque é que nem no stop. Cada continha, cada operação certa vale 2 pontos. Mas, se ele acerta todos, ele tem um bônus. Então, quer dizer, não serão só os 2 pontos por conta, tem um bônus a mais. Então, nessas páginas, está explicando certinho de como contabilizar, né, o final ali das atividades. E aqui está printado como aparecem as situações e problemas na apostila, né, no material Jornada da Matemática. Então, aí a gente tem como exemplo uma atividade 3, uma resolução de situação-problema. Então, a gente vê que ele tem o conteúdo envolvido, ele aparece a habilidade e o problema em si. Então, é só para mostrar para vocês a carinha, né, de como que é no material. Bom, acho que é isso, né? A gente está muito feliz, né, que deu certo. A gente estava numa expectativa grande dessa web para passar para vocês, porque a gente sabe que o objetivo não é o não é a competição em si, é o gosto pela matemática, exatamente, que eles percebam a necessidade da matemática. Aqui é um incentivo, né? É uma coisa que eu acho que vai fazer com que a criançada se entusiasme mais, goste mais, vai ser um dia muito legal para eles, para nós, para vocês. Então, que corra da melhor maneira possível. Aqui estão os nossos contatos, a Patrícia, né, do Ensino Médio, nossa parceira, ela também está com a gente nesse projeto da jornada, né, então se vocês precisarem de qualquer coisa, tem nossos contatos, e vamos lá, né, vamos pôr para funcionar, para essa criançada pegar amor pela matemática cada vez mais, né. A gente está muito entusiasmada, estamos torcendo, que já está dando tudo certo. E embora as finais sejam em setembro, mas a gente já está preparando com muito carinho. Estamos muito felizes em que a gente vai receber bastante aluno aqui na diretoria. A gente sente saudade. Pessoal, muito obrigada. A gente agradece muito. Esperamos que tenha clareado um pouco o projeto, que tenha ficado mais claro, né? E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Obrigada, estamos à disposição para o que precisarem. E agora, no finalzinho da web, lembrem de responder a enquete, tá bom? Fiquem com Deus.